Olá, turma! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina Eletricidade Básica. Eu sou o professor Felipe Gonçalves e hoje nós vamos falar sobre eletromagnetismo. Isso mesmo, hoje é o início da nossa terceira unidade e o assunto eletromagnetismo, que é maravilhoso, que está muito presente no nosso dia a dia. Eu espero que vocês gostem. Bom, primeiro vamos começar com a parte conceitual, né? O eletromagnetismo é a parte da física que estuda as interrelações entre eletricidade e magnetismo, como o próprio nome já sugere, né? E baseia-se em três fenômenos físicos fundamentais, os quais detalharemos a seguir, tá? Bom, para se ter uma noção da importância dessa área do conhecimento, é só tentar imaginar o mundo sem os grandes geradores de energia elétrica e sem a existência dos motores elétricos e todas as suas aplicações. Então, turma, imaginem o mundo sem as usinas hidrelétricas, sem as usinas térmicas, usinas eólicas, enfim, sem essas grandes centrais geradoras de energia, né, de um lado, e do outro lado, os motores elétricos e todas as suas aplicações. Por exemplo, o motor para um elevador, né, para toda aplicação industrial, para os robôs hoje em dia, né, para uma esteira, para uma escada rolante, dentro de casa, os eletrodomésticos. Então, na máquina de lavar a gente tem motor, na geladeira existe um motor que vai estar alimentando um compressor, ar-condicionado, liquidificador, enfim, são muitas aplicações mesmo que nós temos decorrentes ali, ou que utilizam o eletromagnetismo como princípio básico de funcionamento, tá? Legal, então vamos falar um pouquinho da descoberta do eletromagnetismo, tá? Em 1820, o físico dinamarquês Hans Christian Ørsted descobriu que um fio percorrido por corrente elétrica colocado nas proximidades de uma bússola era capaz de provocar desvio na agulha magnética. Olha essa figura aqui, que legal, gente. Dessa maneira, comprovou-se a relação existente entre eletricidade e magnetismo, como a gente falou agora há pouco. Nessa figurinha aqui, nós estamos vendo o seguinte: um circuito, tá? Com algumas pilhas aqui, um gerador. Eu tenho um dispositivo de seccionamento, né, uma chave, e aí eu tenho um circuito aqui, né, na verdade, no sentido aqui AB, mas enfim, né, eu tenho um condutor aqui, AB, o BA, né, e quando a corrente circula por aqui, o que é que eu tenho? O desvio, tá, da agulha do ímã que, vamos dizer assim, sob condições normais, né, de operação, ele vai apontar para o norte, né, uma ponta da agulha vai ficar para o norte e a outra para o sul. Então, o que nós estamos vendo aqui é justamente um desvio da agulha da bússola, causada pela passagem da corrente. Então, vamos explorar um pouquinho mais esse experimento, tá? Então, nós temos três situações. Vamos ver primeiro a situação 1. Aqui nessa figura, né, a agulha da bússola já se estabilizou na direção norte-sul. Então nós temos a situação normal, a situação com o circuito desligado e a bússola apontando para o sentido padrão dela, né? Uma bússola aponta para segue o campo magnético terrestre, né, turma? Então eu vou ter ela apontando para o norte, né? Nessa direção norte-sul aqui. Então o que acontece? A chave do circuito está aberta e, portanto, não circula corrente no fio condutor AB. Disposto paralelamente à agulha e acima dela. Então ele está paralelo aqui à bússola e está um pouquinho acima dela. Tá legal? Então o que acontece? Numa segunda situação, ou numa situação 2, fechando-se a chave, o condutor AB é percorrido por uma corrente I, no sentido indicado. A agulha sofre um desvio, estabilizando-se em uma direção diferente da anterior. Tá? Então o que acontece, né? Aqui eu tenho o polo positivo desse gerador, né? Onde tem um excesso de elétrons no sentido convencional, né? Então eu tenho que a corrente vai circular aqui de A para B, vai voltar aqui para a pilha, né?
Então, abrindo-se a chave, a agulha volta a se estabilizar na direção norte-sul. Mas o que é importante aqui, turma, olha, eu tenho uma corrente fluindo, né, de A para B, e vejam como a agulha, né, ela se deslocou aqui, ó, ela estava no sentido, na direção norte-sul, e teve um desvio aqui para a esquerda, né, ela virou um pouquinho aqui para a esquerda. Numa situação 3, ou numa terceira situação, invertendo-se o sentido da corrente, a agulha sofre um desvio no sentido oposto. Então vejam que essa característica, né, do campo magnético que gerou a influência na bússola, ele vai variar conforme a direção e o sentido, melhor dizendo, da corrente elétrica. Tá? Então vejam só, nós vamos falar agora dos 3 fenômenos físicos fundamentais do eletromagnetismo e vamos voltar para aquela explicação ali, para aquela situação da bússola. Tá? Os 3 fenômenos físicos, turma, são fundamentais, né, do eletromagnetismo, perdão, são os seguintes. Primeiro, correntes elétricas que criam em seu entorno campos magnéticos. Foi o que a gente acabou de ver experimentalmente e vamos detalhar um pouquinho mais já já. Então, correntes elétricas criam em seu entorno campos magnéticos. Se eu tenho uma corrente elétrica fluindo por um condutor, eu vou ter no entorno desse condutor campo magnético. Tá? Segundo fenômeno é o seguinte: condutores percorridos por corrente elétrica, imersos em campo magnético, podem ficar sujeitos à ação de forças. Tá? Vamos detalhar já já. Esse é o princípio básico de um motor elétrico. Tá? Então, vejam que a diferença do primeiro para o segundo item é o seguinte: eu tenho corrente elétrica passando por um condutor, só que a diferença do primeiro item para o segundo é que no segundo caso esse condutor está imerso em campo magnético. Tá? Então a gente vai explorar um pouquinho, tem um pouco de paciência, mas a diferença do item 1 para o item 2, né, é justamente a presença do campo magnético no entorno ou não. Tá? E o terceiro caso já é um pouquinho mais diferente, mas ele diz que a variação do fluxo magnético através de um condutor pode induzir corrente elétrica nesse condutor. Tá? Os 3 fenômenos estão interrelacionados. Tá? E o que vocês precisam ter em mente é que corrente elétrica gera campo magnético gera corrente elétrica. Essas duas propriedades, essas duas grandezas estão intimamente relacionadas. E é daí que vem o eletromagnetismo. Tá? O item 3 é o princípio, é a base, né, o princípio do gerador. Tá? Mas nós vamos nos aprofundar nos slides seguintes, tá bom? Bom, turma, então detalhando um pouquinho mais o item 1, né, o princípio 1, fenômeno 1, correntes elétricas criam em seu entorno campos magnéticos. Então, essa figurinha ilustra muito bem isso. Tá? Aqui eu tenho um condutor, pode ser um fio de cobre, tá? E por ele está passando uma corrente. Existe alguma fonte aí, alguma geração, ele não está ilustrando aqui o circuito todo, mas certamente tem uma pilha, né, um circuito elétrico, e eu tenho uma corrente que está passando por aqui. Ao redor desse condutor, olha o que aparece aqui, ó, linhas de indução. Isso aqui, ó, é o campo magnético que foi induzido ao redor desse condutor. Tá? Então aqui é uma outra forma de representar, né, o sentido aí desse campo magnético em 4 pontos aqui ao redor do condutor. Tá? E para saber e para identificar a direção, o sentido desse campo magnético, a gente tem uma regrinha muito famosa chamada regra da mão direita. Então, apontando o polegar para o sentido da corrente elétrica, né, os demais dedos da mão vão indicar para a gente o sentido do campo magnético. Tá? Então, o polegar indo aqui no sentido da corrente elétrica, e os demais dedos, né, abraçando aqui, envolvendo o fio, vão nos dar justamente o sentido, né, a direção, o sentido desse campo magnético. Ok, turma? Muito bem. Então observem nesse caso que interessante, a gente tem aqui a situação, né, o sentido norte-sul aqui, né, do campo magnético terrestre. Então aqui eu tenho um campo magnético, né, o campo da Terra, o campo magnético terrestre. E aí eu tenho uma corrente passando por esse condutor aqui, ó. Então nesse ponto, se vocês pensem assim, né, envolvendo, né, eu tenho o polegar apontando lá para
direita para esquerda, né? Então eu tenho o campo, a corrente, você aponta ela com o seu dedão. E os demais dedos você envolve o condutor. Então olha o sentido do campo magnético. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Imagine que eu estou abraçando aqui esse condutor, ó. Ele vai ser nesse sentido, né? Anti-horário aqui, né, turma? Então nesse ponto exatamente, o campo está saindo aqui, ó, para fora. Ele é perpendicular e nesse ponto aqui na bússola ele está saindo, né? Então o que acontece é que eu tenho um campo magnético da Terra mais um campo magnético aqui no fio, induzido lá pela corrente que está passando no condutor. E aí a minha bússola vai mudar de direção porque eu tenho um campo resultante, né? São como forças, né? Eu tenho uma força puxando para lá, outra força puxando para cá, e aí eu vou ter uma força resultante, tá? Entendam, aqui é um campo magnético me puxando a bússola para essa diagonal, tá? Se eu tivesse uma corrente muito maior, eu teria um campo magnético consequentemente muito maior e quem sabe, né, a inclinação aqui da agulha, né, podia ser até mais, ou quem sabe até perpendicular mesmo, aqui na direção do fio, ou seja, a força do campo magnético do fio ia ser muito maior que o campo magnético terrestre, eu teria um campo desprezível, né, muito difícil isso, mas você consegue, a depender da distância, né, a depender das condições aí do seu circuito, consegue praticamente anular esse campo magnético terrestre e fazer com que a agulha se incline 90 graus, tá? Muito bem, turma, vamos para o item 2, força induzida em um condutor. Condutores percorridos por corrente elétrica imersos em campo magnético podem ficar sujeitos à ação de forças. E o que é isso, tá? O princípio do motor, eu vou passar para vocês aí no link, vai estar na descrição do vídeo vários links, tá, turma, de animações. E aí, como eu estava explicando, mas, né, agora há pouco, o item 1 eu tenho que uma corrente, né, gera ao seu entorno, gera ao seu redor um campo magnético. Nessa situação eu estou dizendo que ó, esse condutor, né, está passando corrente elétrica por ele está gerando no seu entorno um campo magnético. Só que esse campo magnético está imerso em outro campo magnético. Então aí vira interação. É como se você tivesse dois ímãs, né, fazendo com que eles tenham repulsão ou atração entre si. No caso, para fazer o motor girar, você vai ter uma repulsão ou um acoplamento magnético, né? Então você vai ter justamente a atração entre esses dois campos magnéticos, mas enfim, a depender do tipo de motor, você pode ter um comportamento né, uma reação de repulsão ou uma reação de atração aí desses campos magnéticos. Depende de cada máquina, depende de cada característica de cada equipamento, tá? Mas é isso. Você, quando tem condutores percorridos por corrente elétrica imersos em campo magnético, então o que vai acontecer, em outras palavras, é justamente a interação desses campos magnéticos, tá bom? E isso vai ter uma força como resultado, seja ela de atração ou repulsão. Bom, terceiro item, o terceiro princípio é o princípio da tensão induzida. A variação de fluxo magnético através de um condutor pode induzir corrente elétrica nesse condutor. Muito bem. E aí, voltando para o primeiro princípio, né? Ora, corrente elétrica gera ao entorno, né? Vou até usar a mão direita aqui, corrente elétrica gera ao entorno desse condutor, no entorno desse condutor, campo magnético. Então, será que o contrário também não acontece? Quando eu tenho um campo magnético circulando ou passando por aquele condutor, não vou ter corrente elétrica? Sim, sim. Em outras palavras, é isso que acontece. Você tem corrente elétrica, gera campo magnético gera corrente elétrica, tá bom? É exatamente isso que acontece, de uma forma extremamente simplificada, estou explicando aqui, a gente vai se aprofundar nesses conhecimentos, tá? Mas esse é o princípio do gerador. Então, essa figurinha aqui ilustra, né? É um pouco complexa para um primeiro momento, mas a gente vai abordar cada detalhe desse gerador. Vejam que aqui, olha, a gente tem uma manivela, turma. Então, eu tenho uma força mecânica que vai girar essa manivela e o movimento dessa armadura, já trazendo aqui para uma nomenclatura mais correta, mais técnica, eu tenho essa armadura girando, né, fazendo um movimento relativo aí nesse campo magnético. Então, eu poderia tanto ter a armadura, esse condutor de cobre aqui parado, e o ímã girando, ou
o campo fixo, né, que é a parte magnética fixa, e a armadura girando, como é o caso aqui que está sugerindo, tá? Mas esse é o princípio do gerador. Então, quando a gente tem movimento, variação de fluxo magnético através de um condutor, esse condutor pode induzir corrente elétrica, tá? Esse é o princípio do gerador. Muito bem, então vamos avançar agora para 3 aplicações sobre, né, do eletromagnetismo. Primeiro eu vou falar para vocês sobre uma usina hidrelétrica, depois um pouquinho mais sobre motores elétricos e por fim o exemplo de uma guitarra elétrica, sim, que é uma das inúmeras aplicações do eletromagnetismo, tá? Vamos lá, começando pela usina hidrelétrica. Na usina nós temos o seguinte, turma, uma diferença de potencial gravitacional, né? Então eu tenho água no reservatório e aqui em cima eu tenho uma energia potencial, né? E aqui embaixo essa energia potencial vai ser menor. Então eu tenho, pela força da gravidade, uma energia potencial aqui, que é convertida em energia cinética. Eu tenho a água em movimento, essa água desce aqui pelo adutor, tá? E aí lá embaixo, nessa estrutura aqui chamada caixa espiral, a água passa e vai, né, atuar ali a turbina, tá? Enfim, essa turbina está acoplada a um eixo, está acoplada por um eixo ao gerador. O gerador é essa parte de cima aqui, tá? E a água, depois que movimenta a turbina, vai embora lá, volta para o rio, tá? Bom, dando um zoom aqui, a gente tem, né, o gerador um pouco mais de perto, mas então eu tenho a água, né, energia cinética aqui, movimenta a turbina, essa turbina está acoplada ao gerador através de um eixo, então o que é que eu tenho? Um gerador, energia mecânica gerando energia elétrica, tá? Vamos detalhar mais um pouquinho, vamos nos aproximar aqui do gerador, tá? O gerador ele tem uma parte que é rotativa, turma, tá? Essa parte de cima aqui chama rotor, e uma parte estacionária, uma parte fixa, que é o estator. Então, cada barrinha dessa aqui, tá, gente, são condutores, tá? Isso aqui é o que se chama de enrolamento de armadura, essa parte cinza que está aí. Tá? Essa parte não gira, tá? Essa parte cinza ela fica fixa. E essa parte aqui, vamos dizer, dessa linha azul, tá? São os polos para dentro. Então tudo isso aqui gira. Tá? Aqui fora tem outros componentes, trocadores de calor, né? O barramento de saída, gerador, o neutro, fechamento de neutro, enfim. Mas vamos dar mais um zoom aqui, tá? Fazer mais um recorte aqui. Então olha só. Olha que interessante essa imagem. Toda essa estrutura azul aqui, isso são os polos, tá? E o nome não é à toa, são polos mesmo, como o polo magnético, o polo do ímã, polo norte e polo sul. Num rotor, de um gerador, o que a gente tem são justamente polo norte, polo sul não está identificado aqui, mas imagine que aqui eu tenho um polo norte, depois eu tenho um polo sul. Polo norte, polo sul, polo norte, polo sul. Não naturais, mas sim obtidos através da circulação de corrente. Então, são chamados de eletroímãs. Tá? Eu tenho como, através de uma corrente determinada, dizer que eu quero que esse cara aqui seja um polo norte, esse seja um polo sul, esse seja um polo norte, esse polo sul, e assim por diante. Aí você precisa dessa sequência, né, alternada, para justamente ter a geração da corrente alternada com um ciclo senoidal. A gente vai se estender bastante nisso, tá, turma? Não se preocupem agora. Mas o que importa, que eu quero mostrar para vocês, é que esse polo norte, polo sul, polo norte, polo sul, né, esse campo magnético, ele gira, né, ele passa aqui, ó, pelo condutor. Então, esse movimento relativo, o fluxo magnético passando aqui pelo condutor, vai fazer com que nessa barra, tá, nesse condutor, tenha uma tensão induzida. E essa tensão, essa diferença de potencial, vai ser conduzida, né, vai ter, então, o aparecimento de uma corrente elétrica. Tá? Muito bem. Muito bem. Vamos então para o exemplo agora dos motores elétricos. Tá? Olha aí a figura de um motor de indução trifásico. Esse é um motor de indução trifásico. De novo, tá, turma? Eu vou deixar para vocês na descrição desse vídeo os links, tá, dessas animações. Vocês vão poder assistir quantas vezes quiserem. Então aqui é um motor de indução trifásico, e aí, diferentemente do gerador, onde a gente tem a energia mecânica, o movimento, gerando uma tensão, gerando uma corrente elétrica, aqui eu tenho uma corrente elétrica que entra no meu motor, então eu ligo os terminais do motor lá numa tomada, né? Eu vou ter a energia entrando para usar a força mecânica, para ter energia mecânica, o aproveitamento da energia mecânica na saída do motor.
Esse aqui é o eixo do motor, e aqui eu vou acoplar o que eu bem entender. Pode ser um ventilador, pode ser uma motobomba, pode ser uma esteira, pode ser um elevador, enfim, né, turma? Existem várias aplicações para o motor elétrico, tá? Aqui nessa segunda imagem, a gente dá uma reduzida aqui na opacidade da carcaça, então vocês veem lá dentro aqui do motor, ó, toda a parte do bobinado, né, do enrolamento dele, enrolamento estatórico do motor. E esse cara aqui, vai ficar mais claro na próxima imagem, é o rotor, né? Então tem uma parte, assim como nós temos no gerador uma parte fixa e uma parte rotativa, aqui também nós temos uma parte que é fixa e uma parte rotativa, tá? E essas partes são justamente estator e rotor. Essa imagem aqui vocês percebem, né, que o rotor foi sacado, tem duas setinhas aqui para indicar que ele está sendo sacado, e aqui nós temos, enfim, a parte estacionária, a parte fixa, a parte que não gira, que é o estator, né, e aqui o rotor. Então o que vai acontecer, turma, é que é justamente isso, a corrente elétrica passa aqui pelo condutor, são vários condutores, né, que é um enrolamento, não é um condutor único ou singelo, e quando essa corrente circula por aí, né, o que a gente tem, pela estrutura dessa máquina, é um campo magnético girante. E esse movimento, tá, desse campo magnético vai fazer, neste caso, nesse tipo de máquina especificamente, vai induzir uma força elétrica aqui, vai ter uma reação a esse movimento e esse rotor vai girar. Tá? Nos motores síncronos, tá, esse é um motor assíncrono, mas nos motores síncronos você tem justamente o acoplamento magnético entre rotor e estator, né, no caso o campo girante que é produzido lá no estator, e aí esse rotor gira a partir de um acoplamento magnético, tá? Não se assustem, tá, turma? Esse assunto é maravilhoso, mas eu sei que pode ser um pouco complexo no começo, tá? Aqui eu tenho mais um detalhe do estator, tá? O rolamento aqui do motor e mostrando justamente, né? Olha aqui, um polo norte e um polo sul. Aí na imagem está parado, né? Esse campo está parado, mas ele é um campo girante, é um campo magnético girante, que ele gira à medida que a corrente circula por esse enrolamento estatórico aí, tá? No videozinho que eu vou botar o link para vocês, vai ficar bem claro, vai ficar bem fácil. Então, o que acontece com o rotor simplesmente persegue esse fluxo magnético aí, esse campo magnético girante do estator, tá bom? E agora vamos para o terceiro exemplo, que é a guitarra elétrica, tá? Nossa senhora, olha isso, hein? Que é uma obra de arte. Bom, na guitarra, gente, nós temos esses componentes aí maravilhosos chamados captadores. Então, o coração da guitarra tá aí, né? Tá aí nesses captadores. Claro que não adianta ter um bom captador e não ter um bom guitarrista, né? Mas o negócio acontece, né? Porque a guitarra funciona, né? Muito baseado nesses caras aqui, chamados captadores, né? Tem vários elementos aqui, podia passar uma semana, um mês aqui só falando de guitarra, mas o objetivo é falar do componente eletromagnético, tá? Desse belíssimo instrumento musical. Então, os captadores, né? Eles funcionam da seguinte maneira. Existem essas barrinhas aqui, e aí vocês vão poder ver com mais detalhe no vídeo que eu vou mandar o link, né? Mas também se alguém tiver uma guitarra, ou tiver algum parente, alguém que tem uma guitarra, vocês vão poder ver uns pinos, né, que saem aqui dessa estrutura. E esses pininhos, são pequenos bastões, né? São umas barrinhas. Isso são ímãs, tá? Vai variar de acordo com a guitarra, de acordo com o material, mas são ímãs que geram um campo magnético aqui, tá? Ali nos captadores, tá? E quando a gente toca uma corda dessa aqui, né? O que é que vai acontecer? Essa corda, né, vai distorcer esse campo magnético gerado ali pelos ímãs, né? Então essa bobina vai acabar tendo o campo magnético nela, né, vai ser alterado, e isso vai ser convertido em corrente elétrica, que vai ser amplificado lá no amplificador, e aí, né, você já sabe, já vem o som maravilhoso da guitarra, né? Então aqui detalhando um pouquinho melhor a estrutura do captador,
nós temos normalmente, né, seis cordas, enfim, 6 ímãs que vão representar, vão captar a vibração de cada uma dessas cordas, tá? E aí tem vários componentes do captador, tá? Mas o princípio é esse, o princípio é de você alterar o campo magnético e isso vai gerar uma corrente elétrica, tá? Você vai ter uma corrente elétrica induzida e isso vai ser interpretado, né, e traduzido lá pelo amplificador, tá legal? Muito bem, aí são os vários links que eu vou deixar disponíveis para vocês, turma, na descrição do vídeo. Temos um vídeo interessantíssimo sobre o mundo sem eletricidade, como seria o mundo sem eletricidade, sem máquinas elétricas, né? Temos o vídeo do hidrogerador, o vídeo de uma mini usina hidrelétrica, depois o vídeo do motor de indução trifásico e, por fim, o vídeo sobre o princípio de funcionamento da guitarra elétrica. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, né? Eletromagnetismo é um assunto muito interessante, muito importante, ele está no nosso dia a dia, né? E nas próximas videoaulas nós vamos aprofundar cada vez mais os conhecimentos sobre essa incrível área do conhecimento, tá ok? Espero vocês na próxima. Até mais.